Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao primeiro podcast, videocast que eu faço na minha vida inteira, que por acaso vai se chamar Pode Isso, Sebastian? E essa vai ser a única vez que eu vou fazer uma introdução desse jeito, todos os outros eu vou fingir como se eu já tivesse feito isso a minha vida inteira, tá? Então saiba que se você sentir que eu estou um pouco nervoso durante esses vídeos, saiba que é verdade, eu estou um pouco nervoso durante esses vídeos. Mas é claro, eu também não estou sozinho e por conta disso vai ficar muito mais fácil de eu fingir que não tô nervoso ou só simplesmente esse nervosismo desaparecer. Então se você tá chegando por aqui pelo canal do YouTube ou de repente você tá só ouvindo a minha voz, existe essa possibilidade, meu nome é Sebastian Baltazar, eu também sou conhecido como o Mago do Notion, conhecido por eu mesmo, entendeu? Eu decidi que eu ia ser conhecido como o Mago do Notion e é isso, tá bom? E ponto. Bom, claro, autodeclarado, exatamente. Autodeclarado Mago do Notion, mas na verdade tem toda uma história, um dia, em algum momento, eu conto essa história se você ainda não ouviu. Mas espero que você curta um pouco do que a gente vai conversar, que a ideia desse podcast, a ideia do Pode Isso, Sebastian, é a gente falar sobre coisas que os gurus da produtividade não gostam de falar, porque se eles falassem, eles perderiam dinheiro. A gente sabe muito bem disso, né? Que se ele falar que produtividade não é para todo mundo, por exemplo, ou que a forma como eles enxergam produtividade não é exatamente a verdadeira forma como a gente teria que enxergar no dia a dia, porque a gente vive numa sociedade maluca, obviamente que eles não ganhariam, porque eles não venderiam os cursos mirabolantes, maravilhosos, cheios de hacks incríveis que eles vendem e que só funciona para eles porque é só disso que eles vivem, né? Então, pois é exatamente essa a ideia. A ideia é que seja um podcast provocativo, indiferente de quem estiver aqui comigo debatendo, mesmo que tenha, inclusive, opiniões diferentes da minha. A ideia é que a gente possa justamente debater e trazer outros pontos. Vamos para o nosso tema de hoje, o nosso primeiro podcast, a gente vai falar sobre a falácia da produtividade. Eu já dei um pouco dessa introdução, mas eu queria trazer os nossos convidados, as pessoas que vão debater hoje conosco. E hoje eu tô com dois convidados aqui especificamente. Um é o Rafael, o outro é o Eli. O Eli é meu marido, meu sócio, meu companheiro, a pessoa que tá comigo há 7 anos, me aturando e sendo chato de galocha também, né? Porque a gente meio que se espelha às vezes, sabe? Uma coisa assim. Também é meu sócio na empresa, ele também é web designer, ele também é estrategista, enfim, eu vou deixar ele se apresentar depois. E o Rafael, que está conosco hoje, é também um dos certificados no Brasil. Não é um consultor certificado no Brasil, depois a gente explica isso em algum momento, se você quiser você explica, mas também está aí dentro da produtividade, especificamente fazendo análise financeira para pequenas e médias empresas. Exatamente. Muito bom. Então, Rafael, se apresenta, fala um pouco sobre quem é você, o que você faz na sua vida e é isso aí. Vamos lá. Tá. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Tô bem animado aí com coisa. Primeiro episódio, né, do podcast. Estreando, ó. Então, fiquei bem feliz com o convite. Agradeço a oportunidade. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Rafael, como o Sebastião já adiantou. Curso de Planejamento e Análise Financeira para Pequenas e Médias Empresas. Trabalho isso já há praticamente 5, 6 anos. Bom, falando mais um pouquinho, eu cuido de um perfil no Instagram, Mente Convexa, que fala também um pouquinho do que o Sebastião fala, né? Notion, também sobre produtividade, rotinas, em geral. Pode dizer também que nas horas vagas eu sou leitor, né? Então gosto bastante de ler. E eu sou músico também, nas horas vagas. Isso eu não sabia. Isso não estava escrito na descrição. Eu gostei de saber disso, achei legal. É isso. Eli, quem és tu? De onde vens? Para onde virás? Faço a pergunta todos os dias. Nem minha terapeuta me ajudou a responder ainda. E como o Sebastião já apresentou, eu sou Eli Dias. Eu sou o braço direito ali dos projetos que o Sebastião tem. O Ser Freela, Mago do Notion. Também sou tatuador, escritor, ilustrador, designer e por aí vai. Artista criativo de forma geral. Escrevo música, quase tudo que tem na área criativa eu já faço, ou já fiz alguma vez. E sou chato pra caramba também, então tô aqui pra perturbar o Sebastião, fazer contrapontos, aproveitar essa onda de provocativo, a pessoa caótica que sou, vai trazer ajudar aqui a trazer esse tom. Acho que o que dá muito certo na nossa relação é o fato de que nós somos provocativos por igual, né? A gente Sim. gosta de debater e debater muito. Então a ideia de fazer um podcast é
E você estar aqui no primeiro Sim. episódio pra mim é Além ainda do mais interessante. Além do nepotismo? Além do nepotismo, né, uma coisa assim, empresa familiar. Não, é sério, a gente tem uma empresa familiar, porque, tipo, a minha cunhada, a irmã dele, trabalha com a gente também. Então, quer dizer, ela presta serviço pra gente, né, porque ela tem outros jobs dela, ela presta serviço pra outras pessoas. E quando ela começou no videomaker, na vida digital, também foi com a gente. Então, a gente fazia uma coisa assim. Teve um período na nossa empresa que trabalhava um primo meu, então, assim, uma coisa bem nepotista. Mas é sempre assim, né? Sempre A gente tem que estar puxa a próximo família. ali, vai puxando, a pessoa precisa, você quer. Vamos fazer Aí é um não tem problema. amigo também ali, um amigo do amigo. Pois é, tem Por que aí vai. aproveitar. E aí vai construindo a empresa. Bom, vamos introduzir então o assunto. Eu dei o nome de falácia da produtividade, porque, na minha opinião, aquilo que a gente fala sobre produtividade, quando a gente está falando, principalmente nos ambientes digitais, quando a gente tem gurus de produtividade. Quando eles estão falando o que é produtividade, eu enxergo como uma coisa que só funciona na cabeça deles, ou só funciona dentro de contextos que eles estão inseridos, né? Por isso eu chamo de falácia. Uma falácia. Aquilo vai funcionar enquanto ele está falando de um determinado contexto. Só que a maioria das pessoas que falam de produtividade, elas não dão outros contextos. Elas não explicam como que a gente pode adaptar isso para uma realidade de alguém que é mais mortal, que não tem, sei lá, rios de dinheiro, ou que não tá nadando, Não tem tantos privilégios. que não por tem exemplo. tantos privilégios. E aí eu queria primeiro ouvir um pouco de vocês, o que é produtividade para vocês, o que vocês sentem que é produtividade, se faz sentido isso. Enfim, quem quer começar? Pai. Pode comentar. Tá, não, bom, pra mim, primeiramente, produtividade é fazer as coisas de maneira eficiente, né? Então, Legal. de maneira eficiente, eficaz. Então, se eu tô no ponto A e eu quero chegar ao ponto B, a produtividade é o caminho que eu vou percorrer nesse trecho para poder chegar nesse ponto. Então, acho que produtividade, se for resumir, eu colocaria nesse ponto, assim. Gostei. Depois eu quero complementar isso, mas quero ouvir você também. Produtividade pra mim é um ponto bem complicado, porque como eu já falei, eu trabalho muito com a parte artística e criativa. A produtividade pra mim, ela me remete muito àquela coisa de indústria, assim, de fazer muito e gerar produto e gerar demanda e isso acaba me afastando um pouco desse rolê. Me atrapalha. E também como uma pessoa neurodivergente, ser uma pessoa produtiva pra mim é muito difícil. Ser produtivo pra mim é muito diferente de uma pessoa neurotípica, por exemplo. E aí eu vejo muito dessa falácia nesse sentido de, ai, produza mais, produza mais. Só que, por exemplo, na minha área nem tudo é produção, às vezes é criação, é criatividade, eu preciso de pausas pra criar, pra pensar, pra olhar outros ângulos. E basicamente no começo é isso, vai. Bom, Dá seu ponto. eu gostei dos dois pontos de vista, porque meio que se complementam. O seu ponto de vista tá muito relacionado com o que eu acredito. Quando a gente fala de produtividade no mercado, raramente a gente vai ouvir o que você falou. Sim. Raramente a gente vai ouvir que produtividade é eficiência, por exemplo. Geralmente a gente vai escutar que produtividade é fazer mais em menos tempo, é fazer melhor em um determinado tipo de tempo. Então existe uma pressão. Tudo é mais, né? É tudo vender mais, fazer mais. Fazer mais, vender mais. Nossa, é uma pressão muito grande de performar alguma coisa que a sociedade diz que é melhor, ou que aquele mercado, ou que aquele nicho, especialmente o mercado de trabalho, né? Vamos ser sinceros, a gente vive de trabalho, né? Sim. Então, Exatamente, até porque esse termo, né, veio muito da teoria clássica, né, Revolução Industrial, então Ford e tal. Ford, então trazer mais produtividade para tentar ganhar mais dinheiro, então focar o pessoal fazer um trabalho único, específico, para trazer mais produtos, né, produzir mais produtos. Então acho que vem muito dessa Revolução Industrial, né? Vem muito o rolezinho da linha de produção e tal. Exatamente, linha de produção. mas é muito incomum alguém usar o termo eficiência pra mim. É a primeira vez que eu tô conversando com outra pessoa e a pessoa fala assim, produtividade pra mim eu tenho um ponto A, o ponto B, e eficiência, o caminho é o que vai ser produtividade. Me pareceu menos pressão, sabe? Eu me senti menos pressionado. Eu não sabia qual era a sua visão bem mais específica. acolhedor, né? Eu achei super interessante. Você falou sobre neurodivergência, por exemplo. Inclusive, isso é um tema
que dá para literalmente destrechar um episódio inteiro só sobre produtividade para neurodivergentes. Eu até quero trazer esse assunto aqui e espero que a gente consiga. Bom, de modo geral, eu vejo muitas pessoas dentro do... Eu sempre vou chamar de gurus, porque eu tô falando de pessoas assim que são muito conhecidas. Quando a gente digita produtividade no Google, você vai bater em várias pessoas, vários nomes que são figurinhas carimbadas. A galerinha do banho gelado, de acordar às 5 da manhã. Exatamente, especialmente essa galera, porque tem uma galera que fala de produtividade, sei lá, às vezes autores de livros específicos, mas fala sobre métodos. Tipo, tem o Thiago Fortes, eu gosto bastante do livro dele, o que vai vir pro Brasil agora, né? Do método PARA, do segundo cérebro, eu acho muito legal porque ele é um pouco mais contextual e ele tem ali um ou outro conteúdo que ele fala, inclusive, sobre tipo, ou outras pessoas adaptam, né? Tipo, como usar o método PARA para TDAHs, que eu acho muito interessante. É um pouco mais contextual. Mas quando a gente fala dessa galerinha do Clube das 5, do 5 Club AM, já ouviu falar esse termo? Não, nossa, com certeza. meu. Nossa, quando você fala de produtividade, é a primeira coisa que aparece. E é o meu motivo de ranço maior, assim, na internet, são essa galera. Porque se você acordar às 5 horas da manhã, você vai conseguir fazer mais. E o bizarro é que, assim, não é uma parada que não funciona. Não é tipo assim, estamos indo contra. Tipo, não funciona. A parada funciona, só que não funciona pra todo mundo. Porque as pessoas não são iguais, elas não funcionam da mesma maneira. Então não dá pra você pegar uma regra e aplicar pra todo mundo e dizer que aquilo funciona pra todo mundo. Pois é, e não funciona. Do meu ponto de vista, não funciona. Tipo, pra mim, simplesmente, os hacks, os truques, as dicas, elas têm que ser 100% contextualizadas. O que me incomoda nessa turma é o vender o sonho faça o meu método infalível e nunca mais você vai procrastinar. Mas ninguém tá se perguntando por que você tá procrastinando. Por que a procrastinação tá acontecendo na sua vida? Ninguém vai na raiz do problema, né? Vai sempre no paleolítico. Não sei se a palavra é essa. Paliativo. Paliativo. Nossa, paleolítico, gostei. Velho mesmo, old. Não tá falando de você, Sebastião. Desculpa, foi mal. Ai, meu Deus, que horror. Me senti velho agora. É o etarismo, meu pai. Cuidado. Vamos ser cancelados, é o Twitter. O Twitter? Nem uso mais Twitter. Twitter vai cancelar Pensando a gente. em cancelar o Twitter de vez, assim. Não sei Assim, se eu tenho capacidade, eu tô tentando. Mas realmente, todas as dicas táticas que os gurus da produtividade dão não são aplicáveis para todas as pessoas. Acho que pra maioria delas, para ser bem sincero. Porque eu acho que só é aplicáveis para elas mesmas. Você trabalha por conta? Você tem CLT? Como é que funciona? Eu sou PJ. Você é PJ, então você atende vários clientes. Sim. Como que é a tua rotina hoje? Olha, a minha rotina, como eu trabalho com diversos clientes, então eu tenho que me planejar muito bem para conseguir, como posso dizer, tocar todos os clientes, né? Dá conta. Dá conta, exatamente. A minha rotina eu tenho todos os meus clientes, são clientes assim que estão em fases diferentes da vida, né? Então, um tá começando agora, outro já tá mais estruturado e outro tá alavancando, né? Então, primeiro eu tenho que entender a situação de cada cliente, e aí já é meio que o início da jornada, né? Entender a jornada do cliente, entender em que momento que ele tá e como que eu posso ajudar ele. Então, às vezes, ele está precisando de uma modelagem financeira para fazer precificação, ou então ele está precisando de dashboards, então entender como que o negócio dele, tipo, o negócio dele está funcionando, está rodando, só que ele não sabe qual que é o saldo da conta dele. Então... Eu mesmo. Inclusive, quero ser seu cliente depois dessa conversa aqui. Eu achei... depois a gente conversa. Faz uma análise vendo essa conversa. Arrasta pra cima. Bom, arrasta aqui. Clica aqui embaixo e saiba mais. Depois eu vou deixar meu contato aqui. Por favor. Mas assim, então como eu tenho clientes de diversos estágios da vida, então eu tenho que entender como que eu posso vir desenvolver com ele. E aí eu levo para planejamento anual, mensal e semanal. Na semana, às vezes posso estar montando os dashboards desse cliente. E às vezes eu posso estar fazendo a reunião de resultados dele, para entender como que se comportou o mês dele. Então, eu uso muito o Google Agenda, justamente para me organizar nessas tarefas, né? Então, eu tenho um tempo disponível justamente para marcar reunião e um momento que é foco total em desenvolvimento. Então, provavelmente eu vou estar montando planilha, fazendo os dashboards e um tempo específico justamente para
fazer reunião com esses clientes. Perfeito. Você tem uma disciplina e você tem uma rotina bem categórica, né? Você tem exatamente o tempo que você vai fazer reunião, o tempo... Existe uma disciplina. Você como uma pessoa PJ. Eu como uma pessoa PJ faço algo muito similar. Por exemplo, eu produzo melhor de manhã. Então, de manhã, eu não acordo 5 horas da manhã, porque não vai funcionar pra mim. Se eu acordar 5 horas da manhã, eu não sou mais ninguém. Só o resto do dia com raiva. Com raiva, com ódio, não adianta tomar 10 quilos de café. 10 banhos gelados não vão me animar. Não vão me animar. Pelo contrário, eu vou sair dali com... mas eu tenho que fazer com rotina e várias vezes. Acredite, eu já testei todos os hacks possíveis que eu já tive acesso para saber o que funcionava comigo. Eu também. E só começou a funcionar quando eu entendi que produtividade era muito mais saindo desse conceito industrial. Funcionaria muito mais se eu entrasse numa vibe de autoconhecimento. Se eu começasse a entender o que funciona pra mim. Como que é a tua rotina, por exemplo, hoje? A minha rotina é caótica, né? Porque TDAH e rotina são coisas assim, eu preciso, mas não consigo manter. Então, acho que partiu muito do autoconhecimento, de entender assim, qual é o horário que eu produzo melhor? Quais são os cenários que eu produzo melhor? Por exemplo, se eu preciso fazer algo criativo, eu consigo produzir melhor com outras pessoas ao redor. No escritório, com você e com a Adriele conversando, ou lá no estúdio de tatuagem, enfim. Lugar com pessoas. Agora, se eu preciso montar uma estratégia, ou revisar um projeto, fazer alguma coisa mais operacional ali, aí eu preciso estar sozinho com música, por exemplo. Então, parte muito desse autoconhecimento. Tipo, eu não consigo acordar cedo. É inevitável, eu prefiro trabalhar até 3 da manhã, se eu precisar entregar um job. Do que ter que acordar às 3 do que ter da que manhã. acordar às 3 da manhã, exato. Eu prefiro, tipo, acordar meio-dia e trabalhar até às 3 da manhã do que ter que acordar cedo. Porque, É o seu tipo. porque amanhã funciona bem pra mim descansar. Eu descanso melhor quando eu durmo a parte da manhã. Inclusive, todas as vezes que eu acordo ele cedo, por qualquer motivo que seja, é certo de que eu vou acordar ele com algumas defesas, assim, eu saio correndo, eu tenho que ir pra outro lugar. Sabe aquele vídeo do cara que ele tá com tipo um escudo assim, fazendo, mexendo assim, na frigideira? assim. Exatamente É a assim. mesma coisa. Eu falo, amor, tem que acordar, amor tem tal coisa pra fazer, amor. Nossa, não funciona. E eu já, por exemplo, gosto de acordar por volta de umas 8, 9 horas. Então, tipo, a partir desse horário eu tô rendendo bem, sabe? Tipo, vai funcionar pra mim até as 14 horas. São contextos diferentes, realidades diferentes, pessoas diferentes que adaptaram. Só que, pra grande maioria das pessoas, principalmente as que não são PJs, as pessoas que vivem em CLT, por exemplo, elas têm que ter uma rotina regrada pela sociedade, não por elas. Exatamente. A gente ainda tem algum tipo de privilégio, sim, e é isso que eu acho importante que não é falado, sabe? Tipo, a gente tem algum nível de privilégio. Não tô dizendo, nossa, como somos privilegiados, porque a gente ainda é pobre, a gente não é rico, a gente não é dono do capital. Mas a gente tem privilégios, muito mais do que uma grande maioria das pessoas. E vamos de consciência de classe. E esse é o ponto. Exatamente isso. E vamos de consciência de classe. Pra mim não existe debate nenhum. Hoje em dia, quanto mais eu estudo e quanto mais consciente eu fico, menos eu acho que faz sentido debater qualquer coisa sem falar de consciência de classe. E eu queria saber a opinião de vocês. Faz sentido? Não faz sentido? Tem que se contextualizar? Tem que se ter uma consciência de classe? Principalmente como comunicadores. Eu adorei. Obrigado pelo elogio. Muito bom. De repente isso é um podcast comunista, nunca se sabe. Do nada virou um podcast uma comunista. Uma coisa assim, sabe? Rita Von Hunt, sabe? Ai, queria, vamos chamar. Nossa, atenção, gente, se alguém tiver contato da Rita Von Hunt, por favor. Seria ótimo. Meu sonho. Meu Deus do céu. Eu nem Às ia vezes falar eu tenho nada. que assistir. Não, eu só ia pedir assim, pra ela falar. Até porque. Fala, vai. Não, vamos combinar que às vezes eu tenho que assistir 10 vezes o que ela tá falando pra entender o que ela tá falando. Exato. Vai além, né? Tipo, às vezes ela fala tão difícil. Bom. Eu queria um vídeo dela e da Erika. Juntas. Elas nunca fizeram nada juntas? Eu não sei, eu preciso disso, assim, vai ser... Gente, quem não conhece Rita Von Hunt e a Erika Hilton, espero que vocês conheçam, né? Mas quem não conhece Rita Von Hunt, nossa senhora, por favor. Vou até deixar nas descrições aonde quer que você esteja ouvindo ou vendo, tá? Vou deixar. E principalmente porque a gente tá falando de consciência de classe, se vocês quiserem entender. Vou deixar o vídeo da Rita Von Hunt sobre consciência de classe. É um dos melhores vídeos que eu já assisti na minha vida. É muito bom. Você conhece Rita Von Hunt? Não faz ideia, né? Não. É uma drag que ela interpreta uma personagem, e tem muito a ver com consciência de classe mesmo. Ela interpreta uma personagem que é tipo muito madame, muito rica, muito dona de capital e coisas do gênero. É inspirada numa persona que realmente existiu e que era assim, só que ela é marxista.
Então, tipo, ela é o contraditório daquilo, sabe? É um Como ela pode ser, perfeito, assim. como ela pode ser comunista interpretando uma personagem capitalista. E é muito legal, porque, tipo, o ator que faz a Rita, não lembro o nome dele agora. Não lembro também. Só conheço a drag. Ele é professor de história. Então, tipo. Ele é muito politizado. estudado. Nossa, É incrível. tipo os conteúdos muito doido, muito bom, muito profundos de verdade, sem ficar batendo no superficial, porque o que a gente tá falando aqui ainda tá no superficial, sim, não dá demais. pra aprofundar. Até porque também não é nossa ideia aqui dar Se aula de aprofundar, consciência de classe, gente. não rolê. Por favor, vocês têm que ir nos lugares certos estudar as coisas certas. né? Justo, Vamos adequado. também- No máximo a gente abre espaço. Exato, a gente cita. Pois é. Então, para mim, não existe debate sem consciência de classe, de qualquer coisa. Tipo, não dá pra eu pensar que esse hack das 5 horas, aquela dica de fazer um método XYZ vai funcionar para o cidadão brasileiro, para a pessoa lá que precisa acordar 5 horas da manhã porque ele precisa pegar ônibus, por exemplo. Porque eu não acordo 5 horas da manhã de jeito algum, mas eu tenho o privilégio de poder não acordar, Sim. né? Exato. Em excetas raras ocasiões. Agora, a pessoa que trabalha num CLT da vida, ela não tem uma opção. Não. Não é tipo, como que ela vai ser produtiva? O que é produtivo para uma pessoa que tem que trabalhar das 5, tem que acordar às 5 da manhã, tem que estar lá batendo ponto 8 horas, e tem que ser 8 horas, não pode ser 8h01, não pode ser 8h05, não pode ser 7h59. Porque a empresa diz que tem que ser daquela forma e a regra social é essa. Exato. E aí eu queria ouvir vocês, porque eu acabei até me exaltando aqui. Se assim, empolgou. eu me empolguei aqui. Não, acho que é total, assim, não faz sentido. Até porque, por exemplo, se a pessoa acorda 5 horas pra trabalhar, ela vai ter que acordar, sei lá, 4 horas, 3 horas da manhã pra fazer a rotina. É impossível. E assim, é difícil a gente ver situações de pessoas que estão nessa situação no CLT, ou o PJ que tem que acordar cedo, que fazem essa rotina produtiva. Então, falta conteúdo para essas pessoas e a gente não vê justamente porque é impossível. Ou então, quem tenta não consegue alcançar a produtividade. Achei que você ia falar que quem tenta falar sobre esse conteúdo não alcança a audiência. Também. Também, Porque não vende, né? não vende. Isso não É vende. porque não é agradável de ouvir, você não tá vendendo som, inspiração, aquela coisa. Esse é até um tópico que eu tava pensando sobre quando a gente vinha pra cá. Que pra mim esse rolê da falácia da produtividade, ele beira a positividade tóxica. Nossa, é igualzinho. É tipo a mesma vibe. Tipo, Semi-energy. não, seja grato, seja produtivo, seja. Tipo, mano, caralho, eu tô saindo 4h30 da manhã, no frio do caralho, pegando ônibus, esbarrando em gente suada, Tô com gritando. uma dívida de 15 mil Tô reais. devendo Deus e o mundo. E você quer que eu Morando- seja grato? Morando na puta que pariu, tentando criar meus filhos, tipo, vivendo uma 2 vida horas de difícil pra ônibus. caralho. Nossa. 2 Levando mais- ida, 2 voltas. E também, em O ônibus paralelo, quebram também. aquele rolê do financeiro tóxico. Tipo, Ai, você esses ganha o dias salário tava- mínimo Meu, e nossa não, você paga senhora. 300 de mercado. E Gente, tem uma rotina isso, né? A cada 3 meses, um coach de produtividade financeira, produtividade ou finanças, geralmente é a mesma pessoa. mesmo coach. Ou tá no mesmo grupo ali, sabe? Grupo. Fica aí panelinha. no ar, né? Um grupo que fala de produtividade e finanças. Não tô dizendo nomes, né? Acho que quem escuta podcast com frequência meu advogado sabe que tá eu tô de férias, falando. gente. Meu Por advogado favor, disse Sebastião. que Só um eu não ponto. posso falar. Eu sou de finanças, mas eu não sou guru de finanças, tá? Eu não tô falando de Importante se produtividade. defender, tá vendo? Ó, já tirando dele na reta, entendeu? Tá certo, tá certíssimo. Você foi a primeira pessoa direto a fazer essa distinção entre o ser eficaz e ser produtivo. E eu gosto muito dessa distinguir as definição. Eita, bati. E fazer essa distinção das coisas. Então, acho que o público vai entender. Assim. Essa positividade tóxica, eu ia falar que a cada 3 meses aparece um guru que ou é do finanças ou é da finanças e produtividade, que vem falar que, tipo, o que você faz com R$1.200, que é um salário mínimo, quando você recebe um salário mínimo, né? Porque a gente Exato. sabe que muito mais da população brasileira recebe menos que isso, inclusive, isso é estatístico. Via de regra, sempre tem alguém pra falar o que você vai fazer com esse dinheiro, sabe? Tipo, é insuportável. É que, tipo assim, a pessoa coloca um contexto que ela imaginou, que ela tirou do fundo da cabeça dela. Vozes Pra da não cabeça. dizer coisa pior. Porque, né, não podemos ser tão censurados assim. Explicit lá Exato. nas plataformas. E, tipo, é uns contextos muito
não real, sabe? Tipo, a gente, eu não sei da sua história, mas a gente veio da favela, a gente veio de uma situação pobre. A gente, pobre, muito pobre, né? Favela, Zona Leste. Eu vim da Zona Leste de São Paulo e você veio de Mauá. Mauá, gente, é Mauá, Mauá em São Paulo tem a piada de que é super errada a piada, totalmente errada, Exato. mas eu vou falar só pra contextualizar, de que as pessoas que saem de Mauá, sempre alguém vai fazer uma piada, ai, cadê seu arco e A flecha? piada com os povos indígenas. Com povos indígenas, é errada, errado. mas a ideia de, tipo, Mauá é Mas tão... eu tenho ascendência indígena mesmo. Isso é verdade, né? Tudo bem. Mas enfim, esse não é o ponto aqui. Até me perdi aqui. O que ele tava falando? E da história, de vir da tipo, favela. Tipo, a gente sabe qual é esse contexto. A gente sabe o que dá, o que não dá pra fazer com esse valor. Tipo, Imagina que hoje, que a gente ganha muito mais do que a gente ganhou, acho que toda a nossa vida, quando a gente se conheceu, ou antes até, como PJ e tudo mais, a gente ganha relativamente bem. Cara, e a gente sofre ainda pra tem que conseguir fazer um as coisas, malabarismo sabe? ali pra, tipo, Que pagar conta que eu aluguel, pago pagar as hoje, coisas. se eu atraso uma ou atraso a O que outra. investe, o que não investe, o que compra, o que consegue, o que não consegue comprar. Você desligou seu microfone. Ligou. Uhum. Ah, tá. Era de propósito. Era de propósito. Era pra ninguém perceber que eu ia fazer um. Ah, Foi. mal. Agora todo mundo percebeu. Droga. Cara. Droga. Isso, tô aqui pra isso. É Fazer você sobre, passar gente, vergonha. né? Tá tudo certo, tá tudo bem. Tudo é. Essa- Alguém essa- vai dormir no sofá. Essa positividade tóxica me lembra um outro ponto dessa produtividade e positividade tóxica, me lembra um outro ponto que é o minimalismo. Tem Nossa. se falado muito recentemente, eu não sei qual é o ponto de vista de vocês sobre ser essencialista, Eu achei que sobre já ser tinha até passado minimalismo. dessa onda já, gente. Não, parece que ela vai em ondas, né? São os temas que vai em ondas. É igual essa esse ideia negócio boa, né? Ela vai e da volta. finança. Sempre em algum momento, tipo, fazia anos que ninguém falava nada sobre o que você faz com 60% do seu salário mínimo, Mas sabe o sabe? que eu acho? A teoria da conspiração. Eu acho que as pessoas, elas sabem que elas estão falando merda e elas falam merda pra viralizar. Não é possível. Eu pra acho vender. também. Eu Não é. não vou mentir, É eu pra acho. tipo assim, todo mundo compartilhar e ficar xingando a pessoa, falar, nossa, que babaca. Eu acho que algumas pessoas são completamente inconscientes das coisas, porque, sei totalmente lá, fora da realidade. são, porque, tipo, Ah. tem algumas pessoas eu me desses nego grupos... a acreditar que o ser humano é tão. Não, o ser Não, humano depende é burro, da né? origem dessa pessoa, entendeu? Não é que nem todo rico, mas sempre um rico, Mas sempre entendeu? rico, exato. Nem todo um patrão, mas sempre um patrão, nem todo CNPJ, mas nem sempre todo um homem, mas CNPJ. sempre um homem. Exatamente, é a mesma vibe. Então, tipo, às vezes eu acho que é proposital, mas tem algumas pessoas que são fora da realidade, porque elas vivem numa realidade que, sei lá, pra ela, quando era criança, acho que a frustração dela é que Não ia esse pra ano eles Disney. decidiram não ir pra Disney porque eles vão, sei lá, pro Japão, entendeu? Não é tipo a gente não tem dinheiro pra ir pra Disney, é tipo a gente só decidiu que a gente não vai pra Disney. É outro paralelo, né? É um patamar que a gente não faz nem ideia de como outra é. Eu dimensão, acho que isso assim. descola a pessoa da realidade às vezes. Falta ela um pouco de consciência de classe, mas não no sentido, eu preciso ser consciente. Conviver com outras pessoas de outras realidades. Não é tipo ler um livro, é tipo Ler um livro, eu entender. lembrei de uma empresa. Piadas internas. É entender outros cenários, outras realidades além da sua, tipo, conviver com pessoas. E pra mim é a mesma coisa do minimalismo. Sim. Não, viver com menos. Fala isso pro pobre. Ele já vive com menos. Na favela, Ele sempre é. viveu com menos, ele não tá mais feliz Sei, por gente, viver quando eu com era menos. criança, meu sonho era ter um Lego. Eu nunca vi uma peça de Lego na infância. E eu tô falando de um brinquedo. Meu sonho era ter um Lego. Eu fiquei doente porque eu queria o Power Ranger vira-cabeça. Não sei quantos anos você tem. Eu tenho 26, mas eu Tá cheguei aí, a- você eu cheguei lembra. a A ter. gente- Pois a é. gente lembra. E pra comprar, eu tive que... Eu ganhei de aniversário dinheiro da minha madrinha na época. Achei lá, era R$10. Eu tô falando de Uhum. muitos anos atrás. R$10 era, tipo, muito dinheiro, Tipo, entendeu? sei lá, R$70 hoje. Ia ser Se pá mais uma até, parada sei lá. nesse nível, Não, você que é mais das finanças, talvez É saiba que melhor. eu acho o brinquedo de R$70 caro. Eu acho. É caro Ah, não, mesmo, com um brinquedo de certeza. R$70 É é uma caro. Eu acho caro. É eu acho caro. Eu pago R$70 num lanche, mas eu acho que eu não pagaria R$70 num... E olha que eu sou louco por aqueles Funkos Pop, sabe? Nossa, Que sim. custam R$100, tá ligado? Nossa, Tipo um demais. bagulho Mínimo, assim. né? Eu acho lindo, mas acho caro também. Eu fiquei com febre porque eu queria essa porcaria desse Power Rangers. Aham. E aí, tipo, não tinha como comprar. Aí, quando minha madrinha deu dinheiro, conseguiram comprar um Power Rangers daquele pirata na feira. E já era caro. Tô falando, já era caro. Então, é uma realidade muito diferente. Então, viva Exato, com menos. Viva apenas o essencial.
Sabe? Tipo, nossa, isso. Não. E aí, quando vê o pessoal que fala isso, compra as coisas mínimas, mas caras pra caramba. Mínimo. Viva com mínimo. Um iPhone 14 Pro Max. Exatamente. Mínimo. Um iPad que você não vai precisar usar mais nada. Um iPad Pro. É tipo assim, viva com o mínimo. É uma calça jeans e uma camiseta branca, só que é tipo... Ou preta. Só que é um bagulho assim, é uma roupa de marca... Que custa tipo, o olho da que cara. custa o olho da Não, cara. aquele tênis assinado por alguém que fez parceria com a Nike, entendeu? É, tipo, Balenciaga. 4 mil assim. Balenciaga. Mas ele é destruído, então... Mas é essencial. É Ele tá essencial. vivendo apenas com um par de é tênis. um par de tênis. só- Apenas 2 camisetas. Gente, eu vivi a minha vida inteira com um par de tênis. Eu vivia com um par de tênis, com as roupas do meu irmão, quando Você ainda acabou tinha ele não irmão usava. mais velho ainda. É verdade, você não tem sorte. irmão Eu não mais tenho irmão. velho. Eu sou o irmão mais velho. Ou seja, o resto é que usava suas roupas, né? O resto das pessoas que usavam suas roupas. Mas e aí, você fala sobre essencialismo, sobre minimalismo, você enxerga de alguma maneira como é essa... que eu tô falando aqui, eu falei o podre, Sim. mas tem alguma coisa, deve dar pra separar um joio do trigo Não, disso. realmente, é essa questão. Tem que olhar pessoa a pessoa. Eu atualmente estou num momento de vida que eu consigo tomar a decisão de ser minimalista ou não. Legal. Então, por exemplo, hoje eu moro sozinho, mas eu moro num kitnet, abaixo, assim, do que eu poderia pagar. E, assim, as coisas que eu comprei, assim, são as coisas essenciais. Então, por exemplo, no meu Notion tem uma lista de coisas que eu tenho que comprar, mas eu não comprei ainda porque, pra mim não faz É diferença. uma questão de priorização, né? Priorização. E aí eu penso, pô, se já tô morando 1 ano e meio sozinho, eu não comprei, será que eu preciso comprar? Então eu acho que vai muito do momento atual que eu tô. Então, por exemplo, agora eu tenho a condição de ou escolher ou comprar ou não. E acho que também, por exemplo, até essa questão de tênis ou coisas, eu ando com 2 pares de tênis. E assim, E é isso. eu tenho uma faixa de preço. A gente até 200 tocou no reais. essencialista aqui, você percebeu, É, eu né? vi. Ele tá ali até com medo, assim. Ela defensiva. Cadê o escudo? Cadê o escudo aqui? Bate pressa pra ele. Mas assim, Toma aqui um. Eu vou trazer um escudo pra sua vez. mas assim, não Boa. Eu gostei dessa Ah, a ideia. gente tem uma água e tem um paladino. Eu adorei isso, adorei. Tem um Mas assim, escudeiro agora. eu não sou daqueles que vai comprar, sei lá, um tênis de R$1.000. Eu não, até porque eu não gosto, e até porque, pô, sou o cara das, tênis. R$1.000 um tênis, mano. eu sou o cara das finanças, eu não quero gastar dinheiro num negócio que eu posso gastar R$200. É só pra Faz pisar, sentido. só Exato. tênis. Mas um tênis. Então, pra mim, eu acho que vai muito do momento, né? Então, no momento que eu tô, eu consigo escolher o minimalismo ou não. Sim. Mas, pô, quando eu morava com meus pais, não. Pô, a gente era uma família de 4 pessoas, a gente tem que comprar coisa pra sustentar, não sobrava dinheiro. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Eu cheguei no momento que eu consegui evoluir um passo na minha vida, mas tem pessoas que é mais difícil ter esse espaço. Total. Então, eu acho que vai muito nesse sentido mesmo. Sim. É. Só Pode falar. Só complementando isso, tipo, eu vejo muito, eu tive muito esse debate sobre essa parada do o momento que a gente tá agora. Hoje a gente pode ter um luxo de pedir um iFood, de pedir um lanche que a gente gosta, ou comprar um Funko Pop, que é um brinquedo, uma coisa ali colecionável, ou comprar um jogo de videogame que a gente quer jogar. Porque isso, apesar de não ser minimalista e ir contra essa ideia de viver com o essencial, ela acaba alimentando muitas necessidades que a gente teve na nossa vida. Então teve muita carência que a gente teve que hoje a gente consegue suprir. Então meio que a gente tá ali alimentando nossa criança interior Total. e curando algumas coisas que a gente nunca teve acesso. Então já é um terceiro cenário, saca? E eu gosto da gente ter esses pontos, porque assim, eu não sou contra a visão essencialista da coisa. Eu li o livro Essencialismo, já li muito sobre minimalismo, acompanhei muitas pessoas que falam sobre minimalismo, e o que sempre porque às vezes a gente fala, a gente até brincou que você ficou na defensiva, mas é porque a gente fala e a gente tem uma opinião e a gente vai direto já numa opinião formada, mas pra gente chegar nessa opinião, a gente passou por uma jornada, sabe? Então a gente pensou, quando a gente tinha a opção de escolher ser minimalista, se a gente queria
ou não ser minimalista? E o que seria minimalismo dentro dos nossos contextos sociais, tanto financeiros quanto sociais? Porque eu, por exemplo, fui uma criança negligenciada financeiramente falando, não porque meus pais não queriam, e sim porque eles não tinham, Sim. né? E convivi com isso e cresci com isso. Então, eu cresci com uma visão essencialista. Eu cresci com uma visão do viva com pouco, viva menos do que o que você pode. E eu vivi muito tempo da minha vida com esse pensamento, até eu começar a querer abrir mão disso para conquistar outras coisas. Porque, poxa, no meu ponto de vista, eu vou morrer um dia. E é inevitável. Eu vou morrer. Ah, eu vou viver com menos. Não tô dizendo que é errado. Eu tô dizendo que é uma opção que, a partir do momento que eu posso, do privilégio, né? A partir do momento que eu tenho o privilégio de decidir se eu quero uma água mais cara ou uma água mais barata, não é mais uma questão essencial. É uma questão de o que eu quero. E se eu posso ou não. Porque o essencial é a água, tanto faz. Porque no final das contas não faz diferença. É a mesma coisa com que eu brinquei com o celular. Hoje eu sou, por exemplo, usuário Mac, totalmente usuário Apple. O Apple Boy, né? O Apple Fan. E eu adoro tudo que vem da Apple, utilizo tudo que vem da Apple. E eu não acho que eu estou sendo contraditório, porque hoje eu escolhi e tenho opção de escolher se eu quero comprar um Samsung top ou se eu quero comprar o último iPhone do ano. Eu tenho essa opção. Só que, eu vim de uma outra realidade, e aí falar que o iPhone é o essencial, pra mim é que é o problema. Não, exato. porque você vai viver com o mínimo, só que você tem, tipo, quanto dinheiro você quiser, porque seus pais te bancaram, sabe? E não é errado isso. O problema é você não saber, quando no papel de comunicador, porque pra mim a gente tá num podcast, o meu papel aqui é um papel de comunicador a partir desse momento. Quando eu trago uma pessoa, ou quando eu converso com outra pessoa num programa, ou quando eu sou convidado, eu preciso considerar todas as realidades que a gente tem na mesa. E essas pessoas precisam considerar quem está nos ouvindo. Ou quem está nos vendo, que seja. Por quê? Porque eu não sei qual é a realidade dessas pessoas. Eu não estou inserida nos contextos delas. E o meu problema com as gurusices é a ausência completa desse tipo de consciência. E a empatia, né? Nem só consciência de classe, é empatia. Você fala assim, tem um cara que eu acompanho durante muitos anos no YouTube, que ele fala basicamente sobre minimalismo, ficou sumido por um tempo, voltou a fazer conteúdo agora, ele faz academia e tal, todo grandão, não sei o Acho que. que até eu sigo também. Então, a maioria das pessoas que me acompanham seguem ele. E ele fala sobre minimalismo, eu acompanhei ele durante anos, até eu começar a perceber que ele tem um nível de consciência que eu não consigo, que não se adapta à minha realidade. Então, tipo, para ele, essencialismo é necessário. Você tem que viver com menos. Mas ele não considera que uma série de pessoas já faz isso. Exato. Não é por uma questão... E aí eu fico com medo de que esse discurso não só propague uma falsa prosperidade, ou uma falsa... Tipo, então já que eu vivo com menos, também não vou procurar viver com mais. Como é que você fala para uma pessoa que ganha um salário mínimo para viver com menos do que o que ela ganha? É impossível. Uma coisa é falar com uma pessoa, sei lá, que ganha 50 mil, 100 mil por mês. Líquidos, nem tô falando faturamento, tô falando... no bolso. O produtor digital costuma tirar no bolso um valor alto. Para quem produz realmente curso, principalmente esses gurus que vendem e vivem exclusivamente de vender essa mensagem. Até isso é incoerente, sabe? Tipo, a gente tá aqui batendo papo, mas a gente vai sair daqui e fazer uma reunião com o cliente. Exato. Tem horário para fazer reunião, tem horário para terminar, tem horário para começar. Tem Por quê? coisa pra entregar. Tem demanda para entregar. Então, a gente tá ensinando, mas a gente tá fazendo. A gente tá compartilhando, mas a gente tá fazendo. Agora, tem gente que só ensina aquilo ali, só vive de ensinar mesmo aquilo ali. Talvez nunca nem tenha praticado aquilo que a pessoa tá ensinando. Exatamente. Né? Social media. Quantos cursos de social media? Você vai ganhar 10 mil reais por mês. A pessoa nunca fez um post. Não, ela nunca foi social media. Nunca escreveu um... A gente é uma amiga conhecida nossa. Quando ela queria criar um projeto na internet, o que ela decidiu? Social media. Não, vamos ensinar. Como ensinar... Vou ensinar a pessoa... Literalmente ela fez isso. Vou ensinar a pessoa a crescer o Instagram dela. Que Instagram que você cresceu pra ensinar isso a outra pessoa? O Instagram dela era esse. Vou ensinar a pessoa a crescer com... Não, mas disso tem até do ponto de vista financeiro. Quando teve boom lá de criptomoeda e tudo mais, como ganhar dinheiro? E aí vendia o curso. E aí... Quando que você já faturou em criptomoeda? Inteligência artificial. Quantas pessoas já não estão vendendo hoje? A pessoa nunca fez um código, nunca programou nada da vida, não entende nada de... Acabou de chegar o ChatGPT.
Aí, não, ganhe dinheiro com esses prompts 500 Não, maravilhosos. porque é assim, é disponíveis. especialista. Especialista. Ai, não. Ai, senhor A amado. pessoa o negócio lançou ontem, você Uma já é cliente, uma especialista. ex-cliente nossa, de uns anos atrás, ela é meio descolada da realidade. E eu falo de cliente, só não dou nome, mas eu falo. Então, se um dia você for meu cliente e você for descolado da realidade, saiba que eu vou falar de você. Só talvez você nunca vai saber que eu tô falando de você, porque geralmente descolados da realidade não percebem. É, E ela agora é especialista em inteligência artificial. Ela mal sabe mandar um invite. Meu Deus. Quando a gente implementou lá algumas Ai, ai. tecnologias, tinha dificuldade, entendeu? E aí eu fico assim, meu, como que é uma pessoa que mal sabe usar a internet de fato, que já vende um sonho que não é real e só vive disso, tá se dizendo especialista em inteligência artificial, cara. Pra mim, especialista em inteligência artificial é alguém que criou uma inteligência artificial, alguém que tá estudando para poder treinar outras inteligências artificiais. Já tem anos de experiência Exato. com Pois isso. é, sabe? Tipo, não dá pra você chegar agora e falar que você aprendeu a fazer 500 prompts, que sejam 1000 prompts num chat GPT e dizer que você é especialista em inteligência artificial. Se for assim, eu também sou, porque eu adoro, eu uso pra caramba, e é isso, pronto. Criou o Instagram ontem. Não, já o mago da inteligência artificial, o mago do AI. A partir de hoje, Boa. não é mais mago do Notion, é mago do AI, tá? Porque mudei. Ai, socorro. Bom, gente, a gente precisa finalizar, porque apesar do papo ser bom e a gente poder sair destrinchando uma série de coisas, a gente pode finalizar, porque a gente precisa e tem outras coisas para fazer, como eu disse. Rafa, últimas palavras, o que você acha importante que as pessoas saibam e como que a gente Suas encontra redes aí. suas redes, seus Tá. pitches. Onde que a gente te acha? Tá. Bom, acho que a última mensagem, eu acho que é justamente de tudo que a gente falou, entender o contexto que você tá atualmente e entender como que a produtividade pode te ajudar no seu momento atual. Minhas redes sociais, vou deixar o meu Instagram, o Mente Convexa, então @Mente Convexa. Conteúdo de Notion, tem dicas de livro, fala um pouquinho de produtividade também. Eu acho que é isso de redes sociais, por enquanto é isso. Tá ótimo. Aos poucos eu vou postando outros conteúdos também, falar um pouquinho de finanças também, mas por enquanto só o Mente Convexa. Eu gosto que você fale de finanças, tá? Eu tenho um problema seríssimo com organização financeira. Não, Noção. pode deixar. Temos também. Eli, palavras finais e Palavras como a gente finais. encontra. E se eu quiser fazer uma tatuagem com você? Não sei se eu tenho palavras finais, acho que eu já falei bastante. Mas acho que em resumo é isso. Entende o que você falou mesmo. Entenda seu contexto, saiba que procure as pessoas certas para estudar, para acompanhar. Acho que essa parada de acompanhar pessoas parecidas com você ou que já viveram a mesma realidade que você é muito inspirador, é muito reconfortante. É a mesma parada que eu sinto quando comecei a acompanhar pessoas com TDAH, pessoas não binárias. Você começa a entender, tipo, que você não tá sozinho, pegar como fazer as coisas de um jeito que funcione pra você. Acho que é mais interessante do que ficar acompanhando essa galera descolada da realidade. Com certeza. E você me acha no meu perfil pessoal, Putzeli, mas eu não sou uma pessoa criadora muito de conteúdos, só eu sendo bonito lá. Tem o meu perfil artístico também, que é o Pato Eli, onde eu posto desenhos, poesias, algumas fotografias. E você me acha em algum boteco por aí, em São Paulo, bebendo também. Eu gostei. Em algum boteco por aí. É onde Sai você, por aí onde, procurando, onde uma hora você, você vai encontrar. onde você vai me achar, assim. Baladas também, tá, gente? Alguns também. Não eu, mas o Eli com certeza. Aí você me encontra na internet mesmo, porque eu mal saio de casa. Bom, é isso. Queria primeiro agradecer a presença de vocês, tanto do Eli quanto do Rafa. Obrigado, Rafa, por ter topado bater esse papo, principalmente o primeiro episódio. Daqui para os próximos episódios, um monte de coisa deve ficar um pouco diferente, porque a gente meio que tá criando esse formato agora. Foi muito bom conversar com vocês. Particularmente, meu nervosismo do começo foi indo embora, assim. Então, muito obrigado pelo acolhimento. E para quem está nos vendo ou nos ouvindo, todas as redes sociais de todo mundo, incluindo as minhas, vão ficar aí nas descrições. Se você está num Spotify da vida ou algum agregador de podcast, também vai ter aí nas descrições. Via de regra, vou deixar o meu site, que é sebastianbaltazar.com.br, que você encontra absolutamente qualquer coisa que você queira encontrar
lá, inclusive as outras redes sociais que a gente tem por aqui. E como palavras finais também, para fazer o meu fechamento, eu acho que é importante todo mundo entender que quando a gente fala de falácia, a gente não está necessariamente dizendo que produtividade não funciona. A gente está dizendo que existe produtividade, ela é contextualizada de acordo com a realidade para cada pessoa e que é importante a gente entender qual é a nossa realidade primeiro, antes de sair por aí tentando praticar tudo que esses gurus falam. Porque dá para separar joio do trigo. Tirando algumas raras exceções, dá, porque a maioria dessas pessoas só está repetindo conteúdo que alguém já criou antes. Não é como se eles fossem uns grandes gênios. E não tô Nem tirando nós mérito somos. disso. Pois é, e eu não tô tirando mérito disso. Não tô dizendo, não acompanhe. Acompanhe se você quiser, mas saiba tirar separar o famoso, né? Separar o joio do trigo, porque você vai conseguir agregar para a tua vida aquilo que é contextualizado para a sua vida, adaptado para a sua realidade. Pegar as coisas boas e Tirar aplicar pra aquelas você. que não funcionam e aplica o que funciona. Gente, é isso. Muito obrigado pelo episódio de hoje. E para quem está ouvindo ou nos assistindo, muito obrigado por aqui. Se você chegou até o final do episódio, tá? Não esquece de deixar comentário. Se você tá no YouTube, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, porque a gente pretende fazer aí um episódio por semana, por temporadas. Então esse é o primeiro episódio da primeira temporada. Quando terminar a temporada, eu vou avisar que terminou e aí eu não sei quando que vai vir uma próxima temporada. Então se cadastra, se inscreve e fica aí acompanhando. Ativa o famoso sininho para você saber quando tiver um novo episódio por aí. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.